cristã semeadora. Sua generosidade chamará a bondade alheia em seu socorro. Sua simplicidade solucionará problemas para muita gente. Sua complexidade provocará muita dissimulação no próximo. Sua indiferença fará manifestar frieza nos outros. Seu desejo sincero de paz garantirá tranquilidade no caminho. Seu propósito de guerrear dará frutos de inquietação. Sua franqueza contundente receberá frases rudes. Sua distinção edificará maneiras corretas naqueles que o seguem. Sua espiritualidade superior incentivará sublimes construções espirituais. Diariamente semeamos e colhemos. A vida é também um solo que recebe e produz eternamente. Então, graças a Deus por mais esse momento, todos os recursos que nos chegam através do nosso Pai, da sua vontade, nas diretrizes do nosso Mestre Jesus e a toda a equipe presente aqui conosco, nos envolvendo, nos fortalecendo, nos incluindo, nos dando todos os recursos que necessitamos nesta hora, momentos diferentes, momentos que estudamos de uma forma ainda virtual, mas sabemos que o nosso pensamento, que todo o nosso envolvimento está na campo física, lá está, os trabalhos acontecem, tudo está perfeitamente acontecendo de uma forma muito natural. Que possamos, neste momento, estar com nossos pensamentos, acompanhando o estudo da noite, que o nosso irmão Edson nos trará, de um livro tão importante, Céu e Inferno, que nos traz tantas reflexões sobre nós, sobre a nossa vida, sobre o nosso momento também de desencarne da nossa vida, a verdadeira vida, né? Possamos estar acompanhando, refletindo, trazendo mais esse ensinamento nesta noite de estudos, de paz, que possamos estar realmente envolvidos nessas vibrações e também chegue aqueles que aqui não puderam estar, estão a caminho, estão em pensamento, que todos possam ser envolvidos nessa paz, nesse amor, nessas diretrizes do nosso Mestre, com a ajuda presente de todos esses irmãos e que nos envolva, Senhor, a todos nós, encarnados e desencarnados, graças a Deus. Então, vamos com a palavra do nosso irmão, tá? Graças a Deus. Boa noite a todos. Eu vou compartilhar, tá? Um PowerPoint. Então, nosso estudo de hoje, né, são dos livros Céu e Inferno, Espíritos Endurecidos, Malika Kishawa. Antes da gente começar na mensagem, né, que ela foi evocada, a gente vai fazer um pequeno histórico, né, tentar fazer um pequeno histórico para ajudar a gente na hora da mensagem que ela deu. Bom, tudo remonta já na época de Gengis Khan, um lendário líder dos mongóis, que concretizou um grande império, né? Que durou muito tempo, um dos impérios mais longos que teve. E esse império, já no século XII, ele dominou vários territórios chineses, russos e muçulmanos.
Com o declínio desse império, né, com a queda, já no início do século XVIII, surgiram, principalmente na Índia, né, vários reinos, dos quais o que a gente está estudando, de Ud, né? É porque eu ali esqueci de falar. Ele tanto pode ser escrito, né, daquelas duas formas, mas a pronúncia é sempre Ud. O Entre Parênteses está que essa mensagem também está na Revista Espírita. Antes do Céu e Inferno, ela está na Revista Espírita. E na Revista Espírita ela está com essa grafia. Então surgem vários reinos, né, lá na Índia. Tudo com dinastia, ou seja, imperava, os reis eram sempre da mesma família, né, passando de pai para filho. E eram verdadeiros marajás, né? Eles tinham muita riqueza. Mas já no século XVIII ainda, né, surge a Companhia das Índias Orientais. É no século XVIII? É. Então, é quando os países europeus eles estavam buscando novos mercados para consumir os seus produtos já industrializados. E também eles estavam atrás de locais que tivessem a matéria-prima de baixo custo. Então, essa companhia chega às Índias e, rapidamente, né, ela cresce muito, tem um monopólio do comércio, superando os franceses e os portugueses. Inclusive, em determinada hora, eles conseguem até expulsar os franceses. Os franceses são expulsos lá da Índia. Então, esse domínio, né, total do comércio e da política também, militar, né? Tinham muitos soldados que eles dominavam. E os reis, né, de várias localidades estavam, até certo ponto, gostando, né? Muito dinheiro, e eles davam uma certa segurança para eles, e assim eles foram crescendo. Mas essa Companhia das Índias foi tomando conta, ela estava na Índia inteira. E começaram a fazer confisco, né? Confiscavam terras, cobravam impostos. Isso, inclusive, estava causando muita revolta no povo indiano. E foi nessa época que eles acusaram o governador de Ud, que era o filho, né, da Malika, um dos filhos dela, que é o Wajid Ali Shah. Depois a gente vai ver o nome dele. E eles acusam ele de ser mau administrador, desatento, e não tem controle nenhum das finanças. E o que é que acontece? Os ingleses, banem, né, não só o rei, como toda a família dele. E os servos também. Manda todo mundo para Calcutá. Isso incluía, né, que o rei ele tinha 148 esposas e 40 filhos. E a mãe também, a Malika, que é a nossa rainha de Ud. Ela foi junto.
A ideia deles, da Malika e do filho, eram de Calcutá eles irem até a Inglaterra para ter uma audiência com a Rainha Vitória para tentar rever essa situação. Tá? Então, quem é essa Malika? Quichua. Era filha de Uddin Khan, um nababo da cidade de Calpe, e da rainha Vila Iate. Ela nasceu em 1803. Nababo era príncipe ou governador de província da Índia muçulmana, nessa época. Esse termo foi usado até o século XIX. Ela casou com o rei Anjad Ali Shah de Oudh. Ele era o rei de Oudh. E ela se tornou Begum, com quem teve 4 filhos. Begum é quando ela a primeira esposa e a esposa mais importante. A gente já viu que eles tinham muitas esposas, então, mas a primeira era a que dominava tudo. Então, a Malika era a primeira esposa do Anjad Ali Shah. Com a morte dele, assume o trono seu filho, Wajid Ali Shah, que é justamente esse que eles Bani lá de Oudh, que é filho da Malika. Ele é que estava governando, porque o pai já tinha morrido. Então, o que aconteceu? Quando eles foram banidos, né? Então, a rainha-mãe queria justamente isso. Eles foram para Calcutá, mas a ideia era irem os dois para a Inglaterra para tentar reverter essa história do que tinha acontecido. Só que, quando chega em Calcutá, o filho, né, que era o ex-rei, ele ficou doente. Então, ela teve que ir sozinha para a Inglaterra. Sozinha não, né? Que ela levou 2 príncipes e centenas de servos e muita joia. Eram muito ricos, levava muita joia. Conta-se, inclusive, que na viagem de navio, né, teve um acidente que caiu um grande caixote com a grande quantidade de joias que ela estava levando para a Rainha Vitória. Talvez para adoçar a boca da Rainha Vitória, né? Então, ela estava... Bom, demorou muito... Chegando lá na Inglaterra, demorou muito tempo para que a Rainha Vitória recebesse ela. Recebeu com pompas, né, de rainha, mas não pôde fazer nada por ela, porque a Inglaterra era uma monarquia constitucional. Então, quem realmente tinha poder para isso era o parlamento. Só que, por azar da Malika, enquanto ela estava lá, surgiu uma revolta lá na Índia, a revolta do povo da Índia, mas os ingleses massacraram os indianos. Houve muito sangue, morreu muita gente. Então, isso dificultou até ela ser recebida lá no parlamento. Então, ela quer voltar, mas os ingleses não dão a documentação que necessária, né, tipo um passaporte, para que ela voltasse. E ela fica muitos meses ainda lá na Inglaterra, até que ela consegue chegar até a França, onde isso já em
em 1858, né, ela chega na França. Deixa eu ver se eu tenho a data aqui direito. Ela chega na França e, em 23 de janeiro de 1858, ela morre de uma moléstia súbita. Então, conta-se que os franceses, para provocar os ingleses, dão a ela um funeral de chefe de Estado. Dão um funeral a ela de chefe de Estado e o funeral percorre, né, as ruas de Paris e foi muito, muito falado, né? O corpo dela é sepultado numa área muçulmana no cemitério de Père Lachaise, que é onde, mais tarde, fica o corpo de Kardec, né? Fica o túmulo de Kardec. Bem próximo, depois fica o túmulo de Kardec. Como isso foi muito comentado, o que Kardec sempre, né, ele estava sempre atento a tudo que acontecia, não só na França, né, mas no mundo todo. A gente lembra que a Revista Espírita, Kardec lia os jornais e, quando ele via alguma coisa acontecendo num determinado local, ele via, através que os assinantes da revista passavam a ser contactados por ele, né, para dar notícia. Então, quando ele tinha alguma coisa, eu me lembro no Espírito Batedor de Beth Sama, alguma coisa assim, eu não lembro o nome, na Alemanha, né, que estava fazendo, na casa de uma jovem, ele estava fazendo fenômenos de efeitos físicos terríveis, e Kardec pede alguém de lá para mandar notícia. Assim, tem na Revista Espírita, vários relatos que Kardec pegava justamente por isso, né? Lembrando que não tinha internet, né, nada disso, então era tudo demorado. Mas Kardec vai e evoca a Malika, que é o que tem a comunicação que está no Céu e Inferno, que também está na Revista Espírita. Então, lembrando, a comunicação no Céu e Inferno mostra que ela é falecida em 58, mas a comunicação é de 58 mesmo, porque ela está na Revista Espírita de março de 58. Então, ela não se sabe, ela morreu em janeiro, né? E já saiu na Revista Espírita de março, a comunicação pode ter sido aí em fevereiro, né? Provavelmente ali em fevereiro. Ela tinha pouco tempo de desencarnada. Então, Kardec começa... Deixa eu só tirar aqui que está na minha frente. Fazendo as perguntas, né? Quais as vossas sensações ao deixardes o mundo terrestre? É difícil dizer, pois ainda me encontro perturbada. A gente lembra que a perturbação tem várias gradações, né, de intensidade e de tempo. Porque a gente vê, mesmo nos espíritos felizes, no céu e inferno, tem no mínimo, eu não me lembro quantos tem, mas tem mais de 10, né, mensagens de espírito feliz, mas pelo menos tem uns 5 que dizem que tem perturbação. Só que cada um tem um tipo de perturbação, né? Um espírito feliz, a perturbação tem uma certa intensidade, tem um tempo bem menor, é diferente de um espírito endurecido como ela. A gente lembra que, por exemplo, tem o espírito Jobar, que é um espírito feliz, ele diz, né, sentir um abalo indescritível, depois o tumulto serenou. Quer dizer, era um espírito feliz, foi rápido, né? Tem outro, que é o Van Dust. O Van Dust é a médium
pergunta ao guia espiritual dela se podia evocar o Van Dust. E o orientador dela diz que não. Responde para ela: esse espírito refaz lentamente de perturbação em que se encontra. Então, estou só lembrando que essa quase sempre, né? A gente até aprende na doutrina espírita, né? Que vai ter uma perturbação quando a gente desencarna, mas isso é de acordo com a evolução de cada espírito, né? Não é perturbação não é o de bater panela, né? Cada um tem o seu momento. E tem espíritos que não têm nenhuma, sereno, como se diz, né? Morre igual um passarinho e já chega no plano espiritual sem nenhum problema, lúcido. Então, é da evolução de cada espírito. O que a gente vê nela não é isso, né? Ela logo diz: é difícil de dizer, pois ainda me encontro perturbada. Sois feliz? Tenho saudades da vida. Não sei. Experimento acerba dor, da qual a vida me libertaria. Quisera que o corpo se levantasse do sepulcro. Quer dizer, ela sabe que desencarnou, né? Ela sabe que desencarnou, mas experimenta muita dor, né? Acerba, injustiça, alguma coisa que ela não está bem, né? Está totalmente desequilibrada. Angústia, né? Todos esses sentimentos que ela estava sentindo. Kardec continua: lamentais o fato de ter sido sepultada entre cristãos e não no vosso país? Sim, a terra indiana pesaria menos sobre o meu corpo. A gente lembra no Livro dos Espíritos, quando Kardec estuda a comemoração dos mortos, funerais, tem uma pergunta que ele faz, a 325. Qual a origem do desejo de certas pessoas exprimem de serem enterradas antes no lugar do que no outro? Os espíritos respondem. A resposta é muito grande, mas o principal é inferioridade moral. E a gente percebe que na questão seguinte vai reforçar essa ideia. Kardec pergunta: que pensais das honras fúnebres prestadas aos vossos despojos? Não foram grande coisa, pois eu era rainha e nem todos se curvaram diante de mim. Deixai-me, forçam-me a falar. Não quero que saibais o que ora sou. Ficais sabendo que eu era rainha. Então, me parece, né, que ela acha que se ela fosse enterrada na Índia, né, ela era rainha, ela ainda se achava rainha, que ela ia ter todas as pompas. E lá na França, não. Ela diz que nem todos se curvaram a ela, né? E também, né, no Livro dos Espíritos, a questão seguinte, quando Kardec pergunta: comovem a alma, volta à vida espiritual, as honras que lhes prestam aos despojos mortais? Aí os espíritos respondem: há espírito que nos primeiros momentos que se seguem à sua morte material experimentam grande prazer com a honra que lhes tributam, ou se aborrecem com o pouco caso que fazem do seu envoltório corporal. No caso dela, ela se aborreceu, né? Não ficou contente, porque não teve as honras que ela achava que teria que ter. Bastante orgulhosa, né?
respeitamos a vossa hierarquia. E se insistimos para que nos respondais, é que o propósito de nos instruirmos. Acreditais que vosso filho recupere mais tarde o estado de seu pai, quer dizer, que volte a ser o rei? Certamente, meu sangue reinará, visto que é digno disso. Então, ela era rainha e, no mundo espiritual, quer continuar a ser rainha. Lembrando, né? Seu filho é o Vajid Alisha, é aquele que foi banido, que ficou em Calcutá. 3A. Atribuís a essa reintegração de vosso filho a mesma importância que davais quando encarnada? Meu sangue não pode misturar-se com o do povo. Quer dizer, ela se achava rainha, né? E na Índia, né, o problema da casta, né, de casta, então não tinha mesmo mistura, né? Tinha aquelas várias castas que ainda, e tinha até uma que não era considerada nem casta, né, que é a palha, que é aqueles que como se não tivesse casta, eles fazem tudo o que as outras castas não querem fazer. Todo serviço ruim são eles que fazem. Então, ela não tinha muita soberba, né? Muito orgulho, que é tipo desses, não todos, né? Mas desses que têm muito poder da riqueza e ficam sem, não fazem nada, não pensam em nada para ajudar o próximo, nada, querem distância. Ela, inclusive, conta que, quando ela ainda estava em UD, quando alguém queria falar com ela, algum servo, alguém queria falar com ela ficava atrás de uma cortina, a pessoa falava, né, ela ouvia, e ela dizia o que queria, a resposta dela ia através de outro servo. Um servo vai, ela diz para o servo, e o servo vai lá e fala. Ela não tinha contato nenhum. Inclusive, foi muito difícil a ida dela para a Inglaterra, porque para ela entrar no navio, nos trens, tinham que cercarem tudo, fazer uma fila indiana, né, para ela passar, para ninguém ver. Esses povos lá da Índia, inclusive, tinha os aposentos, tinha um aposento que só a mulher entrava. Os únicos homens que podiam entrar seria o pai ou o esposo, né? Eu não me lembro o nome tem um nome, um lugar que eles davam. Então, ela foi criada muito ali, embora ela tivesse até cultura. Ela estudou, teve muita cultura, mas era só o poder material mesmo. Não foi possível consignar na vossa certidão de óbito o lugar do vosso nascimento. Podereis nolo dizer agora? Sou oriunda dos mais nobres dos sangues da Índia. Penso que nasci em Delhi, capital, né? Mas, como o pai dela era na cidade, também era importante, Kalpi, mas ela mesmo não tem certeza de onde ela nasceu. Sabe que é oriunda dos mais nobres dos sangues da Índia, né?
Vós que vivestes nos esplendores do luxo, cercada de honras, que pensais hoje de tudo isso? Que tem o direito. Então, até a gente estava comentando antes, eu acho que é o espírito mais endurecido que tem, né? Ele não tem um minuto, uma pergunta que Kardec faça que dê um estalo nela. Embora ela tenha dado essa comunicação pouco tempo depois da desencarnação dela, né? Mas ela não tinha, diferente, né, daquela rainha de França, daquela mensagem que tem no Evangelho, né? A gente, depois até eu coloquei, se der tempo, a gente lembra da mensagem da rainha de França, que, diferente dela, ela também pensava que ia continuar sendo rainha, mas já cai na real. Na mensagem, ela caiu na real. A vossa hierarquia terrestre concorreu para que tivesses outra mais elevada nesse mundo em que ora estais? Continua a ser rainha, que me envie escravas para me servirem. Mas, não sei, parece-me que poucos se preocupam comigo aqui. E, contudo, eu sou sempre a mesma. Quer dizer, a realeza, né, espiritual, que ela não tinha, né, não, longe disso, não é dada por herança, né? Por herança. Ela vem na conquista do bem e do amor, daquilo que a alma faz. No caso dela, não. Ela não tinha nem condição disso, né? De uma realeza espiritual. Ela continuava sendo rainha mesmo, ela só pensava nas coisas materiais. Professais a religião muçulmana ou a hindu? Muçulmana. Eu, porém, era bastante poderosa para que me ocupasse de Deus. É terrível, né? Então, muçulmana, né? Ela é islamismo, né? São as pessoas que professam o islamismo, né? Que ainda hoje é a segunda maior religião com adeptos, né? Depois do catolicismo, é o islamismo, a segunda maior em número de adeptos, né? Ela foi fundada por Maomé no século XVI, aliás, no século VII, e quando ele começa a receber mensagens de uma entidade que se chama Anjo Gabriel. Então, Maomé, lá no século VII, ele recebe e forma o livro básico deles, que é o Alcorão. É uma religião que tem vários preceitos, né? Eles têm vários horários que eles precisam fazer a prece, largar tudo e fazer a prece, voltados para a cidade de Meca, que é onde Maomé recebeu os escritos, né? Então, ela era muçulmana. E o Deus eles também acreditam num Deus único, né? Que eles chamam de Alá, mas ela se dizia muçulmana, mas pouco, não tinha, era bastante poderosa para que ocupasse de Deus. Ela tinha, já com a coisa material do muçulmano, ela usava, né? Todos aqueles apetrechos, a burca, mas no lado espiritual ela não tinha nada, né? A ponto de dizer que
ela era muito poderosa para que se ocupasse com Deus. Do ponto de vista da felicidade humana, quais as diferenças que assinalais entre a vossa religião e o cristianismo? A religião cristã é absurda, diz que todos somos irmãos. Então, para ela, né, isso era impossível. Tratar todo mundo como irmão. Então, a religião cristã, né, Jesus, que é o nosso guia e modelo, né, trata na questão 625, né, o nosso guia e modelo, que é Jesus. Eu lembro também, na Gênese de Kardec, no capítulo 1º, item 56, eu não me lembro se é 56 ou 58. Kardec coloca que a moral que a doutrina espírita acredita, né, é a moral do Cristo. E depois Kardec segue e diz, porque não tem outra melhor. Não tem moral melhor do que a moral do Cristo. Né? Todo ensinamento que ele deixou para a gente, né, através dos evangelistas que escreveram os evangelhos. Já que Jesus não deixou nada escrito, mas os evangelistas. Qual a vossa opinião a respeito de Maomé? Poxa, se Maomé é o fundador da religião que ela acredita, né? A resposta que ela dá: não era filho de rei. Realmente, ele era um homem simples. Então, para ela, não tem valor. Tudo que ele trouxe, né, o Alcorão, né, o islamismo, não tem valor para ela. O Maomé não tem valor porque não era filho de rei, tinha que ser um filho de rei. Acreditais que ele houvesse tido uma missão divina, né, já que ele recebeu as mensagens, né, tipo Moisés, né, no monte? Que me importa? Quer dizer, para ela, pouco importava. É muita dureza, né, de coração. Muita dureza, muito orgulho. Qual a vossa opinião sobre o Cristo? O filho do carpinteiro não é digno de ocupar meus pensamentos. Quer dizer, tudo para ela tinha que, para ser bom para ela, tinha que partir de alguém de poder material, né? Tanto Maomé, como era uma pessoa simples, como Cristo, não tem valor. Tinha que vir, eles tinham que ser de um poder, né, temporal, de poder de mando, né? Poder de mando, de riqueza, que é o que ela achava que era o correto. Nada que fosse contrário. Olha só o que ela fala do Cristo, né? Filho de carpinteiro não é digno de ocupar meus pensamentos. Ela conhecia, né? Ela tinha conhecimento, né? Por ser muito rica, ela estudava, né, com vários mestres que davam ensinamento para ela, mas ela não acreditava em nada. Que pensais do uso pelo qual as mulheres muçulmanas se subtraem nos olhares masculinos? Penso que as mulheres nasceram para dominar. Eu era mulher. Alguma vez invejaste a liberdade que gozam as europeias? Não.
Que poderia importar-me de tal liberdade? Servem-nas acaso de joelho? Quer dizer, né, Kardec coloca, né, que já naquela época as mulheres europeias já tinham uma certa liberdade, né? Muita liberdade. E no país dela, não, né? As mulheres têm liberdade nenhuma, né? Até pelos trajes, né, que utilizam, não tem liberdade nenhuma. E ela diz que, né, como para ela pouco importa isso. Elas têm servos, né, que servem, né, de joelho, isso é que é importante para ela, esse poder material. Lembrai-vos de ter tido outras existências na Terra anteriores a esta que acabais de deixar. Mesmo quem ainda não tenha lido, já tem uma ideia do que ela vai responder, né? Pelo encaminhamento, né, das respostas, a gente já sabe mais ou menos o que ela vai responder. Devo ter sido sempre rainha. Não tem um minuto de... Não dá um minuto de um bom entendimento. Kardec não consegue, né? Por que atendeste tão prontamente ao nosso apelo? Eu não queria vir, mas forçaram-me. Acaso pensarás que eu me indignaria responder-te? Quer dizer, que eu viria de boa vontade para responder-te? Que és tu ao meu lado? Aí Kardec, de acordo com o que ela respondeu, Kardec volta e diz, e quem vos forçou a vir? Já que ela não queria, né? Ela foi forçada. Quem vos forçou? Nem eu mesmo sei, posto que não deva existir ninguém mais poderoso do que eu. Quer dizer, alguém forçou ela a vir, mas mesmo assim ela não tem nem ideia, porque não pode ter alguém mais poderoso que ela. Quer dizer, essa resposta é até absurda, né? Se ela diz que alguém forçou ela a vir, mas ela diz que não entende, como é que pode ter alguém mais poderosa que ela? E a gente sabe, né, que a gente vê muito isso, né, nas reuniões de tratamento espiritual, nas casas espíritas, que muitos espíritos eles são forçados a vir, né? Já está a espiritualidade já organiza tudo e trazem. A gente escuta muitas vezes, né, os espíritos falarem: eu não queria vir, eu não quero vir, eu quero sair, quero voltar, mas digamos, é um tratamento por bem, né? Eles vêm para ver se de repente recebem uma ajuda, né? Através da doutrinação, que eles recebam alguma ajuda. Sob que forma vos apresentais aqui? Sou sempre rainha. Pensas, porventura, que eu tenha deixado de o ser? És pouco respeitoso. Fica sabendo que não é desse modo que se fala a rainha. Se nos fosse possível enxergar-vos, nós vos viríamos com os vossos ornamentos e pedrarias? Certamente. Kardec volta e como se explica o fato de o vosso espírito conservar tais aparatos, sobretudo os ornamentos, visto que já se despojou de tudo isso? Né? Quando desencarna, material, a gente não leva nada, né? A gente só leva o nosso conhecimento, as virtudes, a moral, mas material a gente não leva nada. Aí Kardec pergunta a ela: como explica o fato do vosso espírito conservar tais aparatos,
sobretudo os ornamentos, visto que já se despojou de tudo isso. É que eles não me deixaram. Sou tão bela quanto era, e não compreendo o juízo que fazeis de mim. Se bem que nunca me viste, é verdade. Aí aqui a gente lembra, na Gênese de Kardec, no capítulo 14, item 14, que Kardec trata do laboratório da vida espiritual. Aí Kardec diz, né, os espíritos atuam sobre os fluidos espirituais, empregando o pensamento e a vontade. Criam fluidicamente os objetos que eles estavam habituados a usar. E a gente sabe disso, né? Que lá na espiritualidade eles plasmam as roupas, as vestes. Eles não, nós, né? Quando fomos para lá também. A gente vai e plasma aquilo que a gente pode, de acordo com o pensamento e a vontade que a gente tem. Qual a impressão que vos causa o fato de vos achar de entre nós? Se dependesse de mim, eu não estaria aqui. Tratam-me com tanto pouco respeito. Não foi nem o caso, né? A gente vê que Kardec tratou ela com respeito. Inclusive, na Revista Espírita, tem mais umas perguntas que no Céu e Inferno Kardec não colocou. Kardec pergunta se ela fala inglês, ela diz que sim. Kardec pergunta onde é que ela está por ali. Ela diz que está perto da Hermance de Faux, né, que era uma das médias de Kardec. E aí Kardec até quer continuar, mas nesse momento aí, o Espírito São Luís, né, que é o orientador, né, da Sociedade Espírita Parisiense, ele corta e diz: deixai-a, pobre perturbada, tende compaixão da sua cegueira, tomara que ela vos sirva de exemplo. Não sabeis quanto padece do seu orgulho. Então, São Luís dá pede Kardec para que não vai, acho que São Luís vê que não vai chegar a lugar nenhum, né? Já não vai. A gente espera, né, que esse espírito ele aqui serve para gente, mas para a gente estudar, mas a gente espera que acredita que esse espírito já tenha saído, né, dessa condição de um espírito endurecido, né, pelo tempo, que ele tenha já visto, né, a real condição do que acontece e já tenha, de repente, até reencarnado. É o desejo que a gente tem, né, que ele já tenha sido tocado, né? Talvez ali foi muito cedo, né? E um mês da desencarnação, ela ainda estava muito presa à terra, né? Não deu tempo. Sempre chega, né, algum espírito amigo, né, desencarnado para ajudar, então isso aos poucos vai. Embora a gente sabe que tem muito espírito que fica com a perturbação, com esse anos e até séculos, né? Mas a gente não tem mais notícia dela, não. Pelo menos eu até pesquisei na Revista Espírita, não tem mais nenhuma notícia dela, não. E a gente lembra, né, que aqui tem algumas. Aqui é uma gravura, né, do funeral dela, com muita pompa, né? Rainha de Oude. Aqui é a mesquita à direita, a sepultura à esquerda, da Rainha de Oude.
cemitério de Père-Lachaise, Paris, França, isso em 1896. Quer dizer, ela morreu em 1858, ainda estava assim. Mas agora, olha como está abandonado. Túmulo de Malika Kishore, rainha de Oud. Durante esse estudo, eu lembrei essa questão, ela é muito significativa, né, para nós, quando Kardec pergunta aos espíritos: qual o maior obstáculo ao progresso? O orgulho e o egoísmo. Refiro-me ao progresso moral, porquanto o intelectual se efetua sempre. O progresso intelectual, ele está sempre, né, o aprendizado, ele vai estar sempre se efetuando. Agora, o moral, temos que afastar, né, do orgulho e do egoísmo. É o que a doutrina, né, nos está sempre colocando para a gente, em várias mensagens. Tem uma mensagem sobre o egoísmo no Evangelho, eu não me lembro do capítulo, mas é a única mensagem que é atribuída a Emmanuel, o guia do Chico, que fala do egoísmo. É uma mensagem muito bonita, eu não lembro em qual capítulo que está, não. Acho que é no... Tenho certeza se é no 11, não tenho certeza. Mas é uma mensagem muito bonita. E quando fala, né, do orgulho, Kardec podia até colocar, né, vide mensagem da rainha de Oud, porque é um aprendizado, né? Tamanho orgulho, né? Tamanha dureza de coração. A gente trouxe a mensagem que está no Evangelho, no capítulo 2º, no item 8, que é uma realeza terrestre. Trouxe uma parte só, tá? Que é da rainha de França. Quem melhor do que eu pode compreender a verdade dessas palavras de nosso Senhor? O meu reino não é deste mundo. O orgulho me perdeu na terra. Quem, pois, compreenderia o nenhum valor dos reinos da terra se eu não o compreendia? Que trouxe eu comigo da minha realeza terrena? Nada, absolutamente nada. E como que, para tornar mais terrível a lição, ela nem sequer me acompanhou até o túmulo. Rainha entre os homens, como rainha julguei que penetrasse no reino dos céus. Que desilusão, que humilhação. Quer dizer, essa é uma mensagem de uma rainha também, mas que a gente vê que ela já entendeu, né, o mecanismo entre a vida material e a vida espiritual. Quer dizer, ela caiu a ficha para ela, mas da mensagem da rainha de Oud, não. Então, meus amigos, meus irmãos, essa mensagem é muito significativa, né, de um espírito endurecido. Eu já tive dando uma olhada nos outros, parece que tem mais umas 4 espíritos endurecidos, mas ela é, com certeza, o mais endurecido de todos, né? Então, essa que traz para nós essa perturbação que acontece, né, no momento seguinte à desencarnação, ao desenlace, ela varia de espírito para espírito, não tem desencarnação igual, a gente sabe disso, né? Muitas têm que ser, André Luiz traz, muitas têm que ter ajuda do plano espiritual, a maioria, né, são
São desencarnações que têm ajuda, quase sempre. E a gente vê até nos espíritos, como eu comentei, nos espíritos felizes, às vezes ainda tem alguma perturbação, mas, lógico, muito mais passageira, não é uma coisa tão terrível quanto os espíritos, a gente vai ver nos espíritos suicidas, né? Em espíritos inferiores, né? Imperfeitos, né? Agora, nós que estamos na doutrina espírita, né, já temos muito aprendizado, né? Falta só colocar em prática. A teoria, Kardec deixou tudo aí para a gente, né? E as obras seguintes também, né? Chico e tantos outros. Então, a gente tem, quando a gente quer fazer um estudo, a gente procura, tem sempre algum lugar, mas o problema agora é só colocar em prática, né? Para a gente ter uma desencarnação mais tranquila possível, quando a gente chegar no plano espiritual, a gente já saber que a gente desencarnou, isso já é um progresso, né? Eu acho que a gente não pode ficar lidando muito com essa coisa de que a gente vai para o umbral. É lógico, cada caso é um caso, mas isso vai do que a gente praticou, né? Do que a gente entende. Então, a gente ficar tranquilo em relação a isso, trabalhar no bem. Se a gente estiver trabalhando no bem, né? No bem, fazendo assistência, né? Que é importante, assistência, a gente vai progredindo cada vez e aguardar. Todos já desencarnamos tantas vezes, mas não lembramos, né? Isso é um esquecimento importante, né? Senão ia ficar... a gente teria muita dificuldade em lidar aqui no mundo material, às vezes dentro da mesma família, com pessoas que foram muito desavenças nossas, às vezes até assassinos, ou nós assassinos deles. Então, esse esquecimento é importante. Então, eu agradeço aí a oportunidade. Espero que, se alguém quiser falar alguma coisa, quiser perguntar alguma coisa, fique à vontade, tá? É o que a gente pôde trazer. Nós agradecemos aí as suas colocações. Sempre, hoje, com certeza, né? Estudar um pouquinho mais do céu e inferno, né? É muito... assim, nos beneficia bastante, né? Eu estava aqui pensando sobre agora essa mensagem, né? Da rainha, né? Essa última, né? Que ela realmente conseguiu, né? Entender, né? E é tão importante, né? O meu reino não é deste mundo, né? Se a outra, se essa irmã, né? Tivesse esse entendimento, né? Quanto que ela já estaria, né? Caminhando aí. Provavelmente, né? Ela teve uma demora, mas eu acredito que ela já, né? Já pode até já ter reencarnado outras vezes. Provavelmente vai ter uma encarnação mais sofrida, né? No termos de não ter o poder, né? Para trabalhar a humildade, que é o que ela não fez, né? Ela fez de tudo, menos trabalhar a humildade, nem depois de desencarnada. Então, ela vai ter que vir, provavelmente, numa família para trabalhar essa humildade. Realmente é o orgulho e o egoísmo, né? Não tem como, são as duas chagas, né? Duas chaves. Né? Porque o resto é tudo filhote, né? Inveja, isso, aquilo, é tudo filhote. Tudo desses dois. É verdade. O Lorimar quer fazer alguma colocação? Não, agradecer aí mais uma vez nosso irmão Edson, né, que trouxe aí esse estudo, e de fato, né, como ele colocou, né, infelizmente essa nossa irmã aí, embora tenha sido rainha e não tenha faltado recursos materiais, me parece que ela não se preocupou muito nem com os recursos intelectuais e muito menos com os morais, né, que nós sabemos que decorrem um do outro, né? Então,
lamentavelmente, como ele disse, jogou uma encarnação fora, né, Edson? Jogou. É isso. Que a gente possa ter como exemplo aí, que é importante, né? Mantermos vigorosas as duas asas, como diz nosso irmão Emmanuel, né? A intelectualidade para que a moralidade possa também desenvolver. Tem uma mensagem aqui. Devemos dulcificar nossos corações, né? É verdade. E é isso. E tem muitos reis e rainhas ainda, né, no nosso planeta, né? Que ainda é provas e expiações, né? Muito orgulho ainda, muita ilusão, né? Mas a doutrina nos beneficia muito, né? Com esses ensinamentos. Então, agradecemos muito ao nosso irmão, que ele venha muitas outras vezes, trazendo aí, né, um estudo, nossa irmã Deni, fazendo convite, e leve aí nosso abraço, né, nossa casa irmã em Moré, né, da Selma, né, lembrei da Selma, coisa do José Carlos. José Carlos. Isso, é assim, grandes amigos. Então, tá bom. Graças a Deus, né, por mais esse momento. Então, vamos agora. Agradecemos. Nós vamos agora, mais uma vez, estamos aqui com nossos pensamentos mais alinhados, mas que possamos agora, neste momento, estarmos receptivos a todo esse recurso do alto que nos chega, das equipes presentes, a equipe que nos traz esse momento do passe, fazendo essas vibrações que nos traz tantos recursos íntimos, nos dando um pouco mais, né, de equilíbrio em nossas mentes, nossos pensamentos. A equipe de Dr. Bezerra de Muniz presente, nos dando esse passe espiritual. As graças de Deus. Graças a Deus por mais esse momento, por mais esses benefícios, e que possamos, através do nosso pensamento, levar até os nossos queridos, aqueles que estão sempre conosco, que são os mais próximos, que eles possam também ser envolvidos, fortalecidos, amigos, e todos aqueles que não puderam aqui estar presentes, mas estão em pensamento, eles possam receber essas vibrações. Pedimos também pelo nosso planeta, pelas dores, necessidades de toda ordem, através das falanges médicas do espaço, os enfermeiros, que Jesus possa, na sua misericórdia, envolver a toda a equipe terrestre médica, a toda a equipe de saúde, aos pesquisadores, Senhor, neste momento tão grave, mas também de aprendizado, de mudança, que possamos ter esses recursos para que haja um pouco mais de alento, de acolhimento, de conforto, e quem sabe da cura, da melhora, mas sabemos que a melhora primeiro tem que ser espiritual. Todos possam ser envolvidos nesse momento, em todos os hospitais, também os governantes, as nações, os projetos de melhora, de avanço, que possa, sim, chegar uma nova era, mas uma era que seja de conscientização, de que temos que ter, sim, um pouco mais, mas que toda uma nação possa ser próspera, e assim possamos caminhar, nos envolver através de um novo tempo, de uma nova oportunidade, Senhor. Graças te damos. Agradecemos por esse momento, por toda a equipe presente, que nos assessora, envolvendo-nos a todos, encarnados e desencarnados, Senhor. E fazemos aquela prece que o Senhor já nos trouxe. Pai nosso que estás no além, glorificado seja, Senhor, o vosso santo nome.
Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão do corpo e o pão espiritual, dai-nos hoje e sempre, Senhor Deus. Perdoa os nossos dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis, Senhor, cair em tentações, mas livra-nos de todos os males, que assim seja. Graças a Deus, graças a Deus, a tudo aqui. Obrigado, Senhor. Graças a Deus. Então, aí estamos finalizando nosso